Eu tive um namorado que era um cara muito louco e ele era nada a ver, assim. E eu me lembro que foi a primeira vez que eu sofri um preconceito, assim, grosseiramente. Eu até já escrevi isso uma vez no, no Facebook, mas eu não contei que era eu, mas era eu. Eu lembro que a gente estava na Rego Freitas, que é uma rua conhecida LGBT em São Paulo, e eu lembro que a gente se encostou no muro de um hotel e a gente estava abraçado e assim, nos beijamos e tudo e tal. A gente estava só abraçado vendo as pessoas passarem. Quando saiu o gerente, virou pra gente e disse que era pra gente sair dali, porque ali não era lugar de viado e que a gente tinha que. A gente estava espantando os clientes e estava desagradando. Sim, eu passei por isso. E esse meu relacionamento não foi muito adiante, porque eu não fiquei muito tempo em São Paulo pra ficar com ele, enfim. Mas voltando às minhas relações virtuais, eu namorei um português, é, ele morava em Portugal e eu no Brasil e trabalhava com telecomunicações. Eu era uma blogueira na época. E ele também tinha um blog. E aí no meio, enfim, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra T-Lover na vida. T-Lovers. Enfim. Ele era tipo muito conhecido, era um T-Lover muito conhecido. E eu era uma T-Girl, que eles chamam, né? Uma garota T, que estava em crescente movimento para ficar conhecida enfim, na internet, isso em 2004. Aí o que acontece? Nós marcamos de nos conhecer em janeiro. Quando foi ele me mandava flores, me mandava presentes, me mandou CDs com música. Ele me ligava todo dia porque ele trabalhava numa empresa de telecomunicações, então para ele podia ligar a hora que ele quisesse. Ele me mandava música, me acordava, era um cara maravilhoso, super presente, apesar de ausente, apesar da distância. E ele marcou comigo de me encontrar em janeiro. Quando foi em dezembro, perto do Natal, aconteceu um acidente com ele. E depois eu descobri que, na verdade, esse acidente tinha um fundo, que ele já tinha uma outra garota. E aí, depois essa garota entrou em contato comigo numa baixaria, porque eu não conseguia me desvincular dele. E ele dizendo que. E ela me disse que, na verdade, ele era casado. Ou seja, eu descobri que os homens podem não ser nem um pouco românticos quando eles querem. Logo depois, assim, isso era dezembro, eu recebi a proposta da bolsa para ir para estudar, ir morar em São Paulo, e eu acabei indo morar em São Paulo definitivamente para estudar. E lá em São Paulo eu conheci algumas pessoas muito legais, mas eu tinha uma paixão que também tinha começado pela internet, né? Eu era apaixonada pelo meu chefe. Essa história me acompanhou muitos anos, foi uma história muito de indas e vindas. E era uma história de uma relação à distância, porque eu vivia em São Paulo e ele vivia no Rio. No meio dessa história toda, eu eu tive outros relacionamentos. Eu namorei um rapaz lindo, maravilhoso, assim, que foi, eu acho que um dos primeiros namorados que eu tive que foram é, extremamente responsáveis, respeitoso, era uma pessoa maravilhosa. Mas não. Eu acho que chegou uma hora que o meu coração já não batia mais por ele.
Também foi numa fase em que eu estava numa grande descoberta e aí eu acabei namorando uma menina e a gente ficou um tempo juntas, um bom tempo juntas, até que a nossa relação não deu certo. Bom, de qualquer forma, eu eu comecei a perceber muitas coisas nesse período, porque nesse período que eu já não estava tão romântica e não levava em consideração, porque eu comecei a entender que as relações elas não tinham muito a ver com o que as novelas passavam, o que os filmes falavam, elas tinham mais a ver com quem estava interessado e quem não estava interessado. Então, assim, antes de eu criar a história na minha cabeça para que ela acontecesse, no caso criar expectativas, eu passei a viver as histórias como se fosse um grande livro branco, abrir as páginas em branco. Então assim, eu conhecia alguém, se eu conhecia alguém, eu não criava expectativas sobre esse alguém. Se essa pessoa tinha interesse na minha pessoa, ela então a gente ia começar a ter uma relação e essa relação ia acontecendo, mas sem eu criar expectativas por ela. Eu não expectativas assim, eu não escrevia a história primeiro do que tinha que acontecer para que depois acontecesse, mas sim eu deixava as coisas acontecerem um dia de cada vez. E até que razoavelmente deu certo, mas eu me sentia muito sozinha. E eu acho que a solidão é uma das coisas que está super presente na vida da mulher trans, porque são pouquíssimos e são raros os homens que querem assumir uma relação com uma mulher trans e que tem dignidade para assumir essa mulher e tratá-la como qualquer ser humano merece ser tratado. Depois de um tempo que eu confesso que eu estava muito infeliz e eu estava procurando alguém para me relacionar porque eu me sentia muito sozinha e eu tenho uma carência doente de matar, eu acabei numa dessas conversas que eu estava na internet, eu frequentava muito chat e fórum que na época pipocava os fóruns de conversa e num desses fóruns eu acabei tendo uma discussão por causa do Freud e a Xuxa. E nessa relação Freud e Xuxa, eu acabei conhecendo o meu marido,